Graças, Pai, gente, pode se sentar. Pode ser esse aqui? Fechou, então. Pode ser. Pode deixar. O Unido está para frente aí? Fechou. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Amém, glória a Deus. Pessoal, eu tive o privilégio aqui, né, e também recebi o desafio de estar trazendo a palavra de hoje. A gente ainda está praticamente dentro da mesma temática, então o pastor Rogério veio trazendo, né, sobre, pessoal, lembra aí? Sobre o Sermão da Montanha, não é isso aí? As bem-aventuranças. E aí, hoje, a gente vai se ater a um único versículo do Sermão da Montanha, tá bom? Que, a essa altura do campeonato, o pessoal já sabe até de cor, já, pastor. Né? Sabe mesmo? E aí, não sei se tem como depois colocar, lá a arte que foi colocada no grupo, mas o tema da mensagem de hoje é... Quem lembra? Não sei se o pessoal viu, não. Justo ou enrolado? Eu fiquei enrolado quando eu recebi esse tema, porque não fui eu. Eu recebi, eu falei, pastor, como assim? Aí ele me explicou, falou o versículo básico, eu falei, do versículo me acha. Mas é nessa ideia, sabe? Justo ou enrolado? E aí? De qual lado você pertence, qual time que você faz parte? E a intenção é que, ao término do sermão aqui, né, da ministração, você possa se posicionar, né, e ter certeza de que lado que você está. E aí, a ministração aqui ela vai funcionar da seguinte forma, para que você possa ter certeza de que lado que você está, se você está no justo ou está no enrolado, a gente vai estar respondendo 3 perguntas aqui, tá? Então, vou dividir em 3 partes. Então, a primeira pergunta é, onde começa a justiça? A segunda pergunta, justiça aos olhos de quem? Fica tranquilo que eu vou repetir. E a terceira é, compensa ser justo? Tá? Pessoal, antes de eu realmente ler aqui o versículo base, que vocês já sabem de cor, eu queria falar aqui sobre o significado, né, de justo, da palavra justo. E aí diz que é uma pessoa em conformidade com a justiça. E aí, se você for na justiça, significado, pelo menos na parte social, diz assim, justiça é um princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. Ou seja, né, é o que mantém a ordem para que as pessoas possam ter acesso ao direito através de um dispositivo, de uma lei, né? E isso, para mim, esse versículo aqui, então, ele mexe muito comigo, pega muito para mim. Porque não tem aquele versículo que mexe com você, tu lê assim, que termina todo arrepiado e fala, glória a Deus. Esse é o meu versículo, porque me confronta muito. Tem gente que tem uns versículos que tu se acha, tu fala assim, pô, isso aqui é para mim. Tipo aquele Davi, um salmo de Davi que fala, Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. O cara não tem nem inimigo. O inimigo é a tia dele que tem implicância com ele, e ele está ali, ó, meu inimigo. Mas ele acha que aquele versículo é dele. E esse aqui é o que me confronta demais. E aí, é Mateus, capítulo 5, versículo 6. Ó, vocês mesmos vão falar, porque vocês já sabem de cor, né? O pastor deu até uma aula, jogou para o quadro, né? Explicou um por um e tal. Tananã, né, pastor? Então, capítulo 5, versículo 6, diz assim, bem-aventurados são os que têm fome e sede de... Completa. E serão saciados. É isso aí. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão da Tua palavra. Oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa, louvar o Seu nome, estar na Tua presença, Senhor, que honra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que a Tua palavra, Pai, possa ser uma semente plantada em nossos corações e que possamos, Pai, entender aquela mensagem que o Teu Espírito Santo quer nos trazer e que possa nos transformar, possa nos confrontar. Assim, eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, né, abençoado, felizes são, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. E aí, vou falar uma perspectiva muito minha, tá? Talvez alguns aqui se identifiquem. Mas, toda vez que eu leio esse versículo, eu fico assim, nossa, glória a Deus, porque para mim me traz esperança. Porque
Só que eu tenho sempre uma perspectiva externa da coisa, e não interna. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Quem não gostaria de viver em um mundo mais justo? Levanta o braço assim, quem não gostaria, né? E aí, é tipo aqueles brados assim, eu quero um mundo mais justo, né, e tal. Mas, quando eu leio esse versículo, é assim, tipo, porque a Thalia sabe que, desde pequeno, não é por conta da minha profissão nem nada, mas tem uma coisa que mexe comigo, que me deixa nos nervos, é a injustiça. Pode ser um negócio bobo, pequeno, mas se na minha balança, na minha concepção de justiça, se ela estiver desequilibrada, isso mexe muito comigo. Então, quando eu leio aqui, eu fico, nossa, os que têm fome e sede de justiça serão saciados, que bênção, cara, é isso. Mas, como eu falei, talvez é comum a gente ler esse versículo e olhar muito para os outros, né? A justiça recai sobre quem? Sobre o mundo, porque o mundo é injusto, as pessoas são injustas. Mas e quanto a si mesmo? E quanto a você? Eu já vou chegar naquela primeira pergunta, mas para quem que a gente, quando a gente lê e ouve esse versículo, para quem que a gente direciona essa justiça? Aí eu te pergunto, como pode, porque quem tem fome e sede é alguém que busca, né, com muita vontade, né, diligentemente aquilo ali. É uma busca dia e noite, né, não descansa enquanto não consiga aquilo, não é isso? Fome e sede. E aí eu pergunto, como pode uma pessoa buscar incessantemente algo que não vive? Ou até mesmo algo que nem acredita? Imagina uma pessoa, e isso está muito comum hoje, o pessoal fala assim, eu sou contra a violência, a discriminação, aí levanta a bandeira, vou para a rua e tal. E aí, quando surge alguém com uma ideia diferente dele, aí essa pessoa fala assim, essa pessoa tem que morrer, essa pessoa tem que ser torturada, tem que morrer. Sendo que ela não está se enquadrando com o próprio parâmetro que ela luta como justiça, que é o quê? Que é não a violência e tudo mais. Isso está muito comum hoje. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Sabe por quê? Porque o filtro está muito mais no outro, no mundo, e não em si mesmo. As pessoas olham muito para o externo e não olham para o interno. Quando é comum a pessoa ler um versículo desse, os que têm fome e sede de justiça serão saciados. E aí, eu pergunto, qual que é o instrumento que vem na sua mão assim? Será que é uma lupa para você olhar as pessoas, os outros, no detalhe, minuciosamente ali, os erros e ser crítico e tudo mais? Ou será que é um espelho e você se analisa e fala, será que eu estou dentro aqui do parâmetro do que é ser um homem ou uma mulher justa? E aí a pergunta é, onde começa a justiça? Porque eu falo para você, a justiça, ela começa por mim, começa por vocês. E isso está dentro do princípio bíblico, que é simplesmente o princípio da semeadura. Porque se você planta justiça sendo justo, você colhe justiça. O problema é que, na visão das pessoas, injusto são as pessoas, os outros, o mundo, e não eu. Querem muito direitos, mas não querem seguir e ter os deveres a ser cumpridos, ou os pré-requisitos. Imagina alguém que entra no ônibus e fala, eu quero sentar na cadeira aqui de idoso e não pagar a passagem. E aí o cara, mas tu é idoso? E aí ele falou, não. Faz sentido ele querer... Aí ele fala assim, isso aqui é injustiça. É injustiça, de fato, se ele não faz jus àquilo ali? Ele pode até brigar pelo direito dos idosos e tudo mais. Ele pode fazer isso? Pode. Mas o problema é ele querer brigar por algo que ele nem é ou nem acredita. Isso é muito comum. E tem gente que se autoproclama ministro do STC, que é Supremo Tribunal Celestial. Que tem gente agora que arranjou um nicho na internet, inclusive tem pastores nessa leva, que ele cresce e ganha fama, sabe de quê? De falar mal do outro. De pegar o martelo e bater e falar, culpado,
culpado, errado, culpado. E as pessoas assistem esse negócio, o pessoal compra isso. Porque você pegar e você julgar o próximo, isso é muito fácil. Mas você pegar e orar por ele, e é isso aí que é difícil. Meu irmão, eu não estou falando aqui de você não denunciar o mal, porque a gente precisa sim, de fato, denunciar o mal. Mas eu estou falando de coisas que já estão a público, já estão expostas, e fica alguém ali, ó, botando o dedo, e acusando, e apontando. Porque isso, ao que eu entendo, não é bíblico. Aí você vai falar, mas Rafael, mas Paulo ensina que tem que exortar os irmãos e tal. Ele fala lá para Timóteo que tem que ser na frente de todo mundo para que ele possa ter temor. Mas perceba que é um direcionamento para alguém que é líder de uma igreja, um direcionamento para uma igreja, para um cuidado de quem ele tem responsabilidade. Porque se a gente for ver Tiago, diz assim, Tiago capítulo 4, irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala mal, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, não se coloque nessa posição de julgador, de juiz. Quem te deu essa autoridade? Eu estou falando aqui, mas não estou apontando, não, mas pararmos para pensar nisso, sabe? Será que às vezes a gente não está muito apontando e julgando e olhando um pouco para nós? Quer ver uma coisa que a gente fala que é muito injusto? Nós, brasileiros. Pô, brasileiro, cara, a gente sabe, a gente vem de um governo que não tem uma reputação muito boa, né? Escândalos e tudo mais, corrupção e impostos atrás de impostos, a gente pode falar, pô, mas não é justo, pago muito imposto e tal, e aí é muita corrupção, não é justo. Ok. Porque ele está olhando para os outros. Mas, será, porque é muito comum o brasileiro, será que aquele brasileiro que tem um gato na casa dele que não paga a luz, ou aquele brasileiro que vai lá e sonega imposto, e aí, lá no quartel, tem uma frase muito famosa que o pessoal fala assim, sonegar imposto é legítima defesa. E isso é muito forte. E aí, o brasileiro, ele entra muito assim, ele acha uma brecha na norma, e aí ele não entra na questão legal, ele não está fazendo algo ilegal, mas ele quebra o princípio da moralidade. É algo que, dentro da brecha da lei, ele conseguiu entrar, mas é algo imoral. Vou dar um exemplo para vocês. Tem militar, eu estou falando de servidor público, no caso, agente público, no caso, né? Que não é servidor, agente público, e aí, no caso, militar, com isso. Não vou falar de outras áreas. Acredite, tem militar que faz união estável com a prima para gozar de direitos que o cara tem quando é casado. Mas ele nem tem contato com a prima, ele só faz isso para poder... Inclusive, tem casas, né, militares e é disponibilizado para quem é casado. E, às vezes, o cara é solteiro, está lá morando lá, mas ele, no papel, ele está lá casado com a prima, como união estável. Porque união estável ele serve também como igual ao casamento, os direitos. Aí ele achou uma brecha. Aí eu te pergunto, legal e ilegal ele não está. Agora, é imoral. A gente sabe, eu estou dando só um exemplo, gente, mas tem tanta coisa. E eu não estou nem entrando no mérito de aqueles pecados que a gente lê aqui, né, que a gente sabe que é a imoralidade sexual e tudo mais. Eu estou falando de coisas, aquelas pequenas coisinhas que o brasileiro gosta de dar uma... Né, opa, peraí, aí consegue se... Né? Vocês sabem do que eu estou falando. Aí você vai falar assim, pô, Fel, mas é exagero você falar assim, porque o que o governo faz é um absurdo, a proporção é muito maior, porque os corruptos lá de cima lá e tal. Aí, será? Porque a pergunta é, será que um cara assim, brasileiro assim, que não anda conforme a justiça, que não é um homem justo, uma pessoa justa, que não é correta, será? Eu não estou falando que, não estou afirmando, mas será que essa pessoa não merece o governo que tem? A Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Isso é muito verdade. Quem diz que aquela pessoa que no pouco, nas pequenas coisas, não consegue ser fiel, quando chegar lá, se chegar lá em cima, lá no topo do sistema, ele vai falar, não, isso aqui eu não aceito, porque eu sou um homem íntegro. Será? E outra coisa, te garanto que quando essa questão do sistema, ela é cultural. É muito mais difícil você dizer não
quando estiver lá em cima do que quando está lá embaixo. Sabe por quê? Porque você entra e o pessoal fala, não, aceita aí, porque sempre foi assim, se tu não aceitar, tu vai mexer com a galera e tal. Então é muito complicado. E aí o brasileiro, ele entra numa, não, isso aí, pô, não mexe com isso não, sempre foi assim. É errado, mas não, finge que não vê. Se torna um costume jurídico. Algo que é errado, mas o pessoal, não. Né? E aí o pessoal dá um jeito de encontrar um amparo para fazer algo que o pessoal sabe que está errado. E aí, por isso que essa palavra, eu acho que ela confronta demais. Porque a gente olha e acha lindo, acha top, mas é muito uma justiça relativa, uma justiça para os outros. Mas e para a gente? Aí eu te falo, aquela pergunta, né? A justiça começa onde? A justiça começa em mim. Pode falar para o teu irmão que a justiça começa em mim. Se você fala assim, ó, isso aqui, ó, os que têm fome e sede de justiça, fome e sede. Se você não comer, se você não beber, o que acontece? Fala aí. Morre. Você morre. Ou seja, praticamente está falando aqui o quê? Que aqueles que buscam a justiça, como se dependesse dela para viver, serão saciados. Em outras palavras, né, os justos, aqueles que entendem a justiça, ou seja, os justos, como se algo que fosse, dependesse dela para viver, esses sim encontrarão a justiça. Porque faz parte do princípio da semeadura. Amém? Então, que a gente consiga não apontar, mas a gente possa fazer uma autoanálise e falar, será que eu tenho sido um homem, uma mulher justa? Será que eu tenho sido... Não somente naquelas coisas que já criam algo que a gente está acostumado a ouvir do que é pecado, em relação à santidade, mas em todos. Será que eu tenho sido um homem íntegro? Será que as pessoas aí fora me enxergam como uma pessoa íntegra? Uma pessoa correta? Vou dar um exemplo aqui rápido. Quando eu cheguei no quartel, assim que eu cheguei, é bem aquela história do Tropa de Elite. Essa bronca é tua aí, aspira. Aí eu era aspira. Aí, não foi isso que ele falou, né? Mas parecido. Aí, chegou lá e ele falou, ó, o paiol agora de munições está contigo. Toma aí, resolve. E aí, a munições do quartel inteiro, né, dá milhões na carga. E aí você fica com a responsabilidade, o controle do que sai, do que entra e tal. E aí, beleza. Muita responsabilidade, a área sensível. E só tinha eu e um sargento que podia entrar lá. Não podia entrar mais ninguém. E aí, eu fiquei numa missão fora, fiquei 30 dias fora. E aí o sargento foi lá abrir o paiol. Nesse período que eu fiquei fora. Só que era muita munição, o que ele fez? Ele levou ajuda. Ele poderia até levar gente, mas não podia entrar. Aí ele deixou a galera entrar. Quando eu voltei, que eu fui fazer uma inspeção de comum, eu percebi que tinha munição muito específica que eu conhecia, que tinha sumido. E aí a gente chegou à conclusão que realmente roubaram. E só podia ter sido naquela entrada que ele permitiu que alguns militares entrassem ali para ajudar. E aí ele, desesperado, porque né, foi ele que levou lá, fez o procedimento incorreto, ele me sugeriu algo. Por que acontece? Por um erro de gestão também, eu tinha acesso ao sistema, eu era o único que tinha acesso ao sistema, e era o dono das munições. E eu podia dar baixa na munição, eu podia falar, ó, essa munição foi utilizada. Porque é um erro, porque se eu tenho um controle da munição e eu dou mesmo baixa, eu podia... Né, e aí... E ele falou, pô, dá baixa nessa munição aí, fala que a gente fez uma atividade assim e tal, e a gente faz mesmo e tal. Para poder justificar que ela assumiu, eu falei, poxa, cara, não posso fazer isso, cara, isso é errado. Pô, cara, eu sou cristão, não vou fazer isso aí, cara. Eu entendo que você e eu podia me prejudicar, inclusive, mas, cara, eu falei para ele assim, fica tranquilo, cara. Deus é justo, cara. Ele vai nos justificar, vai dar tudo certo. Depois de um tempo e tudo mais, a gente colocou uma pressão, botamos umas câmeras, o ladrão lá, né, pegou a munição, botou em um lugar para devolver, porque a gente colocou uma pressão, e a gente pegou ele na câmera, a gente descobriu, enfim, deu tudo certo. Agora imagina se essa munição aparecesse num tráfico, aparecesse numa facção criminosa, que lá na fronteira tinha muito, e aí visse, porque tem como rastrear e ver que a munição é do exército. E aí falou, ué, essa munição aqui, o tenente, meu nome de guerra é Mendes. Ah, o tenente Mendes, na época, ele deu baixo. O que iam achar? Que eu que sou o traficante, que eu estou vendendo munição. Então, assim, e eu nem tinha pensado nisso na época. Eu só pensei e falei, não, eu não posso falhar nesse caráter aqui. Eu tenho que ser um homem íntegro. Isso não é certo.
preciso ser um homem justo. E, infelizmente, culturalmente, isso está muito entranhado, sabe? Eu morei na fronteira lá com a Tayla, e eu via muito assim, velhinha. O pessoal comprava gasolina na Bolívia, em grande quantidade, aí botava na mala do que não podia. E aí vinha, ou comprava fumo, enfim, e não passava na Receita Federal. Era muito assim, idoso, assim, a gente parava e via, não pode. Aí, mas por quê? Porque é difícil, é algo que está culto. E na cabeça deles estava tudo certo, que todo mundo faz. Tá? Então, para a segunda pergunta, justiça aos olhos de quem? Se a gente for analisar o que a gente cumpre como, né, o que a gente enxerga como justiça aos olhos do homem, aqui na jurisdição brasileira, a gente tem a Constituição Federal, que é a norma, né, suprema, maior. Abaixo ali, a gente tem os dispositivos normativos ali infraconstitucionais, assim como o Código Penal, entre outros, que a gente tem que observar, e ali diz, né, o que é crime, o que é infração, enfim. Mas eu te pergunto, e aos olhos de Deus? Sabia que é bem diferente? Algumas coisas assim que na balança do homem é uma coisa, mas na balança de Deus é outra. E isso é difícil a gente, às vezes, estar entendendo. Jesus, isso a gente consegue enxergar, saber onde? Na Bíblia. O que é justo, o que é louvável a gente fazer aos olhos de Deus em relação à justiça. Principalmente para o Novo Testamento. Porque se olharmos para o Antigo Testamento, ok, a gente consegue observar muito o princípio do que era feito, mas muitas das práticas, né, alguns rituais não são feitos mais. E hoje a gente vive sob a nova aliança em Cristo. E Jesus ele fala, né, no final ali em Mateus, ele fala, ide, pregai o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, e todos os anos batizando, tal, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho os ordenado. E aí Jesus trouxe um ensinamento que o sarrafo veio lá em cima. Sabe o que é sarrafo? Sarrafo é aquela madeira que o pessoal usa para saltar, salto em altura. Aí ele colocou o nível acima, porque ele fala, aquilo que vocês lá atrás falavam assim, ó, você odeia o seu inimigo, mas ama o seu próximo, agora é diferente. Ame o seu inimigo. Porque amar o seu próximo, até o publicano faz. Publicano, para quem não sabe, na época de Jesus, são os que eram judeus, mas eles meio que se venderam para os romanos a ocupar cargos ali de coletores de impostos, e que aquela função, por cobrar taxas exorbitantes e tal, ia de encontro com a lei. Então, eram judeus que eles desprezavam a lei, e por isso eram vistos como traidores e tinham regalias do Império Romano na época. Por isso que eles eram tão mal vistos, publicanos. E Jesus fala, amar o teu próximo é fácil, até os publicanos fazem. E aí tem um versículo que eu acho muito top, porque eu nunca entendi, e quando eu entendi eu achei muito maneiro. Eu já falei aqui já, não sei se o pastor Otávio, que é aquele de, se alguém te forçar a andar 1 milha, eu te digo, ande 2 com ele. E eu nunca tinha entendido, eu fiquei assim, cara, como assim? É como, na minha cabeça, assim, se alguém te oferecer um castigo, você pede de novo, tipo assim, vou querer dobrado. E eu fiquei, cara, isso não faz sentido na minha cabeça. Mas quando você entende culturalmente, naquela época, o soldado romano, por lei, podia obrigar o judeu a carregar as coisas dele e andar até 1 milha, que dá 1.600, 1.300, não me lembro. O soldado romano podia obrigar todo judeu a caminhar 1 milha e carregar as coisas dele. Então, em outras palavras, o que Jesus está falando é o seguinte, você andar 1 milha, para alguém que, de certa forma, ele está na posição de seu opressor, você só está cumprindo o que a lei está mandando. Mas você andar 2, aí você está fazendo o bem àquele que você, às vezes, até enxerga como inimigo. E isso é muito forte. E por isso que Jesus ele fala depois, para amar o seu inimigo. E isso na nossa balança, nosso senso de justiça, às vezes, não bate. Porque, às vezes, você pode olhar e falar assim, isso aqui não é justo. Por que eu vou perdoar alguém que tanto me feriu? Por que eu vou fazer o bem para alguém que não fez o mesmo comigo, só me maltratou ou me deu as costas?
Por que eu vou ter que orar para essa pessoa? Porque, às vezes, o teu senso de justiça, aí eu te pergunto, com base em que você está norteando, está definindo essa justiça? Sob a ótica de quem? Justiça aos olhos de quem? Muitas das vezes, a gente fica chateado, toma certas ações, atitudes, baseado na nossa própria justiça. E é muito difícil, gente, a gente agir sendo justo, mas não com os nosso próprio senso de justiça, mas conforme aquilo que Jesus nos ensinou. E aí isso quebra paradigma. Isso é diferente de qualquer outra coisa. Porque o mundo não te ensina isso. Muitas das vezes, você em casa, meu pai falava assim, ó, meu filho, se você brigar na escola, é melhor você bater, porque se tu apanhar na escola, tu vai chegar em casa e vai apanhar de novo. E muita gente ouviu isso aí, e é isso aí. É a lei da selva. E aí, você é quebrantado, confrontado por uma palavra dessa. E aí você fica assim, cara, mas como assim? Não estou entendendo, eu sempre aprendi. O mundo, mas agora eu tenho que dar outra face? É isso mesmo? Percebe que a gente tem que ignorar o teu próprio senso de justiça? Isso são decisões diárias. Quantas vezes Deus me dava um direcionamento e eu falava assim, oh, isso não é justo. Por que eu tenho que orar por tal pessoa que tanto me machucou? Por que eu tenho que perdoar? Então são coisas que a gente, para que a gente possa de fato, né, ser um cristão, ser seguidor de Cristo, agir como Jesus agiu. A gente precisa abrir mão do nosso próprio senso de justiça. E a última pergunta é, compensa ser justo? No sentido de, esse negócio de compensa, eu estou agora numa companhia que tem muito cabo soldado. Cabo soldado é a molecada mais nova, né? Antes eu estava num destacamento que era só oficial e sargento. Agora não, é pessoal, cabo soldado tem um pessoal mais novo, né? Aí eles têm eu fico falando, tem que fazer tal coisa. Aí eles falam assim, brincando, né? Não que eles não vão fazer, não são doidos, mas eles falam assim, você é louco, não compensa. E eu sei que você é meme e tal, de internet e tal, e eles falam essa parada direto. E aí, eu pergunto, compensa ser justo? Tu gosta, né? Até paulista? Compensa ser justo no sentido seguinte, há recompensa para o justo, e eu te digo, há recompensa para o justo. A questão é que a recompensa, muitas das vezes, ela não é o que você espera, e às vezes também não vem no tempo que você deseja. E isso mexe com a gente. Muitas das vezes, se você olhar alguns personagens bíblicos, homens justos, e aí você olhar e tudo que ele passou, você vai falar assim, isso é louco, não compensa. Porque parece que aquilo ali que ele está vivendo é algo muito injusto. E eu estou falando para as pessoas, gente, estou falando de você, que faz tudo certo. Que está crentinho, está com o coração em dia, está lendo a Bíblia, jejua, e aí você faz tudo que é certo, você honra pai e mãe e tal, e está tudo certinho, e para você, as coisas estão dando tudo errado. E aí você se faz aquela pergunta, cara, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E aí, naturalmente, você vai se colocar novamente na sua própria balança de justiça e você falar, isso que está acontecendo comigo é injusto. E isso aí é muito forte. Porque isso derruba a gente cristão, forte, cristão realmente sim, fervoroso. Porque na nossa cabeça a gente não consegue compreender. Só que, assim como Isaías, né, o pastor gosta muito de Isaías 55, né? Ele fala que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos e são mais altos, a gente não consegue compreender aonde Deus às vezes quer nos levar. Às vezes o que a gente deseja é tão pequeno perto do que Deus tem para a gente, e a gente fica ali lutando, esbravejando, querendo aquilo pequeno, e Deus quer algo muito maior para você. O que tu está, às vezes, passando, e que você enxerga assim, nossa, isso aqui é muito injusto o que está acontecendo comigo. Nem sempre é algo que você plantou, sabia? Às vezes Deus quer provar o teu coração, quer te forjar, quer te amadurecer. Porque você não está pronto para receber aquilo que tem para você, que Deus tem para você.
Tem uma letra de uma música do Arraiz, que eu acho muito top, que ele fala: me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Às vezes tem coisa que você é jovem, ficar pedindo muito para Deus, pedindo, você não está pronto. E às vezes Deus vai até te conceder. E aí, a pessoa que não está pronta, aquilo acaba ocupando o espaço, o lugar que era de Deus. Isso é muito comum. Quantas pessoas não oram por um casamento, ou anos orando por um casamento, aí casa, abandona a igreja. Aí depois tem problemas no casamento e volta, meu casamento. Mentira, pastor? Inúmeros. Isso aí... Ou, eu quero passar no vestibular, e está lá crentinho, aí orando, não sei o quê, aí acontece, aí abandona a igreja, abandona Jesus, abandona Deus. Isso serve para tantas outras coisas que às vezes a gente não está preparado, e Deus está te preparando. Confia, fique em paz, confia no Senhor. O que é teu está guardado, e Ele tem separado o melhor para você. Ele só está preparando o momento mais especial, a hora certa, o tempo certo, meu irmão. Porque, e vou te falar, entrar nesse lugar é muito ruim. Porque quando acontece uma coisa que a gente fica assim, nossa, o que eu fiz para estar vivendo isso? É difícil. Você logo, tá ligado... filme antigo do Superman, né, que ele andava de terno, aí ele puxa a camisa assim, aí tem o S, né, do Superman, né? Aí a pessoa, quando começa a viver isso, logo ela começa a puxar assim, aí vem um V, mas não é V de vingança, não, é V de vítima. Aí veste a camisa de vítima, nossa! Aí apaga todas as luzes assim, fica igual assim, só as luzes holofotes só nela, assim, só uma pessoa assim, nossa, eu sou super vítima e tal, e vítima. E aí, logo vem, ao fundo, essa trilha aqui, Fica lá, curtindo, nossa, eu sou vítima. Nossa, como eu sou vítima, meu Deus. Aí vem a música triste do Naruto. E aí, eu te falo, é difícil até de ajudar uma pessoa dessa. Porque a pessoa vai lá ajudar, deixa eu te ajudar. Não, sai de perto de mim, eu sou uma vítima. E a gente está rindo, mas a gente está rindo da gente mesmo, né? Como o pastor Cláudio Duarte fala, né? E eu falo por mim, porque eu já estive nesse lugar algumas vezes. E nessa hora você não quer ouvir nada, cara. Nada é capaz de explicar, te consola, você só quer estar ali e passar pelo momento. Né? Mas, gente, a gente não pode deixar com que esse pensamento ele realmente tome conta do seu coração. Porque ele te desvia do foco e, às vezes, faz com que você comece a entrar não só como vítima, mas começa a blasfemar. E a gente sabe o que aconteceu com o povo escolhido de Deus quando blasfemou contra o Senhor. Não viveram aquilo que Deus tinha para eles. Ficaram no deserto. E o inimigo, ele fica ali, O inimigo, ele fica igual aquele crente de umas igrejas aí que quando fica, é verdade, aí tu fica assim, eu sou vítima, e ele fica do outro lado, é verdade, nossa, tu é muito sofrido. E lembra daquela parada que tu passou também? Nossa, aquilo ali foi pior ainda. Aí tu fica assim, aí tu fica remoendo, aí tu entra, e aí parece que é só você no mundo que vive aquela parada. Você entra numa assim, cara, acho que ninguém no mundo vive o que eu vivo. Isso é a estratégia do inimigo. Elias, ele passou por uma luta muito grande, a ponto de desejar a morte. E quando ele estava lá na caverna orando, Deus me trouxe um estudo muito top sobre isso, depois, se tiver oportunidade, eu trago aqui. E aí, Elias, ele fala assim, Senhor, só sobrou eu. Só eu que fiquei aqui, que resisti e tal e tal. E aí Deus fala assim, Elias, levanta, cara. Tem mais 7.000 aí que não se renderam a Baal, que continuam de joelho, fiéis aí, passando coisas que você nem imagina, meu. E às vezes, e aí, eu vou te falar, às vezes quando eu passo por algumas coisas assim, Deus logo me traz umas situações, uns testemunhos assim tão fortes que eu fico, cara, do que eu estou reclamando? Não, Senhor, deixa assim mesmo, tá bom. Não, merda, o fardo dessa pessoa, meu Deus, pelo amor de Deus, Senhor, tá bom assim, eu vou melhorar. Aí a música do Naruto já até some, já. Gente, vamos para pensar em José. A maioria que já sabe, já conhece a história. Mas você imagina, José que tinha tudo de bom na casa do pai, com os irmãos ali, que não se dava tão bem, mas tinha ali, era uma casa cheia. Aquela zoação, imagina, ele mais 11 e tal. E aí, por
por inveja dos irmãos. Jogaram ele num poço. Com certeza, nisso aí ele já ficou ferido. Tanto fisicamente como emocionalmente. Uma brincadeira dessa não tem graça. E aí, eles chegaram a cogitar matá-lo. Mas não, vamos fazer melhor. Vamos vender ele para uma caravana que vai para o Egito como escravo. E ele foi vendido pelos irmãos como escravo. E aí, tu imagina a cabeça de José ali preso. Porque, gente, tu acha que José, na caravana, ele foi escoltado na carroça, bonitinho? E eu, na minha visão, acho que não. Acho que ele foi algemado andando, quilômetros e quilômetros. E aí na cabeça de José vem: isso é injusto. Será? Em que versículo que você vê José curtindo a musiquinha do Naruto no fundo e falando, nossa, que injusto que está acontecendo comigo? E aí o cara foi por uma terra estrangeira, falava outra língua, com outros costumes, longe da família, longe tudo que ele tinha do bem bom, café da manhã, mesa farta, ele já não tinha mais. Ele era um escravo. Todo o sofrimento, toda a tortura. E aí começou a coisa a melhorar. Se tornou servo na casa de um cara importante, do exército. E aí ele começou a ganhar confiança do seu senhor, começou a administrar algumas coisas, as coisas começaram a melhorar, a qualidade de vida começou a melhorar. E aí, a gente já sabe lá, né, da Potifera, começou a tentar seduzi-lo e tudo mais. Ele não se rendeu, correu, ela alegou que ele tentou estuprá-la. Maria da Penha, preso. E aí, de novo, será que rolou? Foi para a prisão, cara. E em qual versículo você vê José questionando o Senhor, falando que aquilo ali foi injusto? Você lendo, eu lendo, gente, quem não? Eu lendo, fico assim, meu Deus do céu, isso aqui é injusto. E aí o cara foi para a cadeia. Ficou preso. Pô, também acho. E aí, lá ele encontrou, depois de um tempo, encontrou dois camaradas lá, um padeiro e um copeiro. Ambos tiveram sonhos. Sonhos que eles não conseguiam explicar. E José foi lá e interpretou o sonho. Eu não sei qual dos dois, eu não me lembro agora a ordem. Eu acho que o copeiro voltou e o padeiro morreu. Não sei se é isso aí, pastor. Mas ele falou assim, ó, o padeiro, ó, cara, é o seguinte, você vai ser sentenciado. O faraó vai cortar a tua cabeça. E o copeiro, ó, você vai voltar, e vai voltar a servir o faraó. Mas, por favor, quando você voltar, lembra de mim. Não esquece de mim, não. Fala com o faraó que tem um intérprete de sonho aqui top. Pode ajudar ele aí, se tiver um sonho que ele não entende, estou aqui. E aí, e de fato aconteceu tudo aquilo. O padeiro foi executado, o copeiro saiu. E aí, imagina, José na cadeia assim, será que ele vai falar? Ah não, acho que ele acabou de chegar, não vai falar hoje, né? Acho que ele vai esperar uma semaninha ali e tal, que acabou de chegar. E aí passou uma semana, aquela expectativa, pô, será que ele vai falar de mim? Pro faraó? E aí passou um mês, passou 6 meses, passou quanto? 2 anos. 2 anos. E aí de novo veio a musiquinha do Naruto? Talvez para mim, para vocês. José, ele permaneceu fiel durante todo esse tempo, mesmo diante do que aquilo, para a nossa visão, seria uma completa injustiça. Ele permaneceu fiel. Até que chegou um ponto, que 2 anos depois, o faraó teve um sonho que ele não conseguia, ninguém, todos os adivinhos lá, os feiticeiros, ninguém conseguia interpretar. E aí, quando o faraó estava lá doido porque ninguém conseguia interpretar, aí que o copeiro lembrou e falou, nossa, deixei o maluco lá na cadeia lá e não falei dele. Aí falou dele, a gente já sabe da história, o José foi, fez a interpretação do sonho e já trouxe uma solução, e a solução era ele. Foi muito assim não, mas ele já trouxe uma solução, uma orientação de Deus. E com isso, o faraó viu que em todo o reino não tinha nenhum homem que tinha sabedoria. Ele reconheceu que aquela sabedoria não vinha dele, mas que era algo divino. E aí colocou ele numa posição que, né, uma posição tão grande, que talvez fosse realmente um cargo, não um cargo assim, porque não tinha um cargo chamado governador, mas como se fosse de um governador ali, né, um vice-faraó ali, né, mas mais voltado para a parte da gestão. E aí, gente, eu te falo,
José, ele viveu algo que eu acho que ele tinha sonhos quando pequeno. Ele compartilhou isso com os pais e com os irmãos. Ele não sabia o que ele ia passar até chegar lá. Mas eu tenho certeza que ele não tinha noção do quão grande era aquilo que Deus tinha para a vida dele. Aí eu te pergunto, aí ele viveu aquilo tudo, mas eu te pergunto, e se fosse no tempo que José queria e o copeiro lembrasse dele? Vamos parar para pensar nessa possibilidade? E se o copeiro lembrasse? O que poderia acontecer com José? Com certeza, governador ele não ia ser. Porque Faraó não tinha essa necessidade, essa crise, esse problema. Não existia. Então, o que poderia acontecer com José se acontecesse aquilo que ele queria? Que ele talvez orasse para Deus, para que o copeiro lembrasse. Ele seria mais um na equipe de intérprete de sonhos lá dos místicos lá do Faraó. Talvez, por simpatia ao copeiro, o Faraó libertasse Moisés, mas ele voltaria a ser um escravo ou um simples servo. E às vezes é a gente assim, insistindo em algumas coisas com Deus, enquanto Ele quer te colocar em um lugar muito maior. E você insistindo para ser servo. Insistindo para algo tão pequeno, perto daquilo que Ele quer te entregar. Quem está entendendo? Percebe que Deus ele prepara o tempo certo das coisas? Então, meu irmão, para você que está vivendo algo que você não consegue compreender, e que você sabe que você tem sido um homem justo, tem sido fiel, permaneça fiel. Permaneça fiel, porque Deus vai te honrar. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus ele vai te honrar. E José ele tinha tanta confiança que era Deus, porque os irmãos, quando o pai morreu, para quem não sabe, os irmãos depois foram lá pedir ajuda porque na terra deles estavam passando fome. E ele foi lá e ele acolheu os irmãos, perdoou os irmãos, abraçou eles. E fez com que o faraó conseguisse uma terra. E ali naquele lugar, ali de fato nasceu a nação, os hebreus cresceram e surgiu a nação de Israel, das tribos e tudo mais. Ali, porque Faraó, em favor de José, concedeu uma terra para eles. E aí eu falo, José tinha tanta certeza, convicção que Deus estava no controle, ele confiava tanto em Deus, que quando Jacó morreu, os irmãos ficaram nervosos, porque ele falou assim, cara, José só está tratando a gente bem porque o nosso pai está vivo, mas quando ele morrer, aí morreu. Aí falou, agora babou, vai cortar a cabeça da gente e tal. Aí ele falou, não, meus irmãos, eu vos perdoei, porque não foram vocês que me mandaram para o Egito, mas foi o Senhor. Olha a convicção desse cara. Se José não tivesse entendimento de que era Deus o tempo todo, José poderia muito bem se vingar do copeiro, por que não? Pô, esse cara me deixou 2 anos ali apodrecido ali, e vou rebaixar ele, mano. Vou botar ele lá para ser copeiro lá da cadeia agora. Vou voltar para a cadeia. Ou então, na posição que ele estava, muito provavelmente agora ele tinha muito mais influência que o próprio quem? Potifar. Ele podia falar, pô, transfere esse cara aí lá para a fronteira, meu. Deixa ele capinando grama lá. José, em momento nenhum, ele correu atrás de vingança daqueles que o prejudicaram. Ou contra os próprios irmãos que o venderam como escravo e depois falaram para o pai que ele foi morto por criaturas e tudo mais. Percebe o coração desse homem? Eu vou dar um testemunho aqui rápido. Eu sou capitão do exército, né? E eu estava numa janela de oportunidade que eu poderia fazer um curso que eu queria muito, era o meu sonho. Só que era muito difícil. E naquele ano surgiu essa oportunidade. Isso foi em 2020. E aí, surgiu a oportunidade, era o meu nome que estava ali e tal, tudo certinho. Quando eu fui se aproximando da época do curso, e todo mundo falou, é você que vai, hein? É você que vai, tá tudo certo. Aí eu, pô, graças a Deus, eu felizão. E aí, faltando assim, acho que 2 semanas para o curso começar, saiu a publicação, porque tudo no exército, ele sai uma publicação no boletim, né? E aí, esse não é restrito, sai ali, todo mundo vê, e não sai o meu nome. Sai o nome de um cara mais antigo que eu, era um major, e eu não tinha ouvido falar de nada. E aí, por acaso, o cara que saiu é o cara que decide quem vai. Ele só leva para o coronel só aceita, mas ele é o que decide. E ele já estava por uma outra missão, que ele ia ficar morando 1 ano na Colômbia, só que a missão dele atrasou, por conta do Covid. E aí, a missão dele atrasou, ele falou, vou pegar esse curso aqui,
Só que para ele pegar, alguém tinha que sair. E nada foi conversado. E aí simplesmente ele tirou meu nome, ninguém me falou nada, e naquele ano eu fiquei de fora e não tinha uma próxima leva para ir, tipo, não tinha uma outra oportunidade. E aquilo aconteceu, era um cara até que era próximo de mim, mas não me falou nada, eu fiquei meio assim, falei, tá bom. Só que todo mundo fica sabendo. E aí o batalhão veio e falou, cara, que pernada que você tomou, cara, maltrairagem, o cara fazer isso e tal, tal, tal. Eu falei, cara, infelizmente, tal, mas tá bom, cara, tá bom. Não estava muito com expectativa mesmo, porque era muito para mim, mas tá bom. Só que aquilo foi entrando no meu coração. E aí eu fui colocando a camisa de vítima. E aí, cara, toda hora vinha um abençoado do céu para me lembrar o que tinha acontecido, cara. Toda hora mesmo. Eu ia para o rancho, o cara do meu... Ai, caraca, fiquei sabendo. Parecia que... Meu irmão, dificilmente o pessoal vê o boletim, mas naquele dia todo mundo parece que viu e ficou sabendo e veio falar comigo e falou, cara, como assim? Pô, covardia. E aí eu comecei a ouvir aquelas vozes e falei assim, realmente, covardia. Pô, isso aí o cara nem falou comigo e tudo mais. E aí eu comecei a entrar nesse lugar de vítima, A Tayla me viu mal em casa, ela tentava me consolar e não adiantava. Eu ficava, tá, deixa quietinho, quero deixar quieto. E aí eu comecei a entrar numa de que, pô, meu trabalho não é valorizado. Pô, tudo que eu faço, os dias que eu fico tempo fora de casa, tudo sacrifício. Pô, pessoal, comecei a entrar numa que, antes, eu nem achava que eu ia. Aí depois eu comecei nossa, e tudo mais. Mentiras que foram sendo alimentadas ali pelo inimigo, né? E pessoas todo dia ali foram falar e aquilo deixando entrar no meu coração. Eu fiquei assim, mal em casa, mal. Nada me fazia ficar feliz, nem nada. Até que eu tive uma oportunidade, e eu gosto muito, pessoal que me conhece lá, eu amo a atividade de salto livre. Eu sou paraquedista, né? Só que não no militar, fazer salto livre lá em Anápolis. E eu nunca tinha feito fora, né? Só dentro do quartel, nas áreas que a gente salta. E eu falei, vamos lá saltar, vamos lá fazer uma homologação, eu vou ser paraquedista civil. E aí eu fui e tal, aí o primeiro salto, tudo certo. Salto maneiraço e tal, eu comecei a ficar feliz. Aí, pô, vou fazer mais um. Aí eu fiz mais um e tal, com a galera lá, eu achei muito legal. E aí, eu fui para o terceiro salto. Eu nem ia para o terceiro salto. A Thalia falou assim, amor, vai lá dar mais um salto, eu sei que você gosta e tal. Aí eu falei, tem certeza, amor? Pô, uns R$200 jamais. Aí, não, vai lá. Então, tá bom, então beleza. Aí eu fui para o terceiro salto. No terceiro salto, aconteceu uma coisa comigo que nunca aconteceu, só aconteceu daquela vez. Comigo nunca aconteceu. O paraquedas lá, o comando do paraquedas, né, que abre o velame, ele é aqui atrás, ele tem um punho de comando que ele fica mais ou menos nessa região aqui. E por conta do eu sou magro, né, e alto não, mais ou menos, mas aí, pela minha, né, ergonomia, não sei se é isso que se fala, mas pela minha estatura e tudo mais, eu não tenho dificuldade de fazer esse movimento aqui. Então, um cara que está, às vezes, aqueles cara parrudão, um cara mais gordinho, ele tem mais dificuldade, o baixinho. Mas, para mim, não é difícil. E fica sempre na mesma posição. Tanto que eu saio, eu esqueço. E aí é o seguinte, o salto, você salta, e aí você cai a 12 mil pés. E aí você sempre fica olhando o altímetro. Quando ele bate em torno de 5 mil pés, aí você tem que comandar o paraquedas. Só que, se você não comandar, o cara desmaiou. Existe um dispositivo que ele comanda sozinho o paraquedas reserva. Então, mesmo que você não faça nada, existe esse sistema de segurança. Só que isso é muito ruim para o paraquedista, porque você é observado negativamente, você fica sem poder saltar durante um bom tempo, porque o pessoal julga como se fosse algo muito grave, você não comandar o próprio paraquedas. E fora que você depende do equipamento funcionar. Se ele não funcionar, o paraquedas não abre, né? Mas, enfim. E aí, eu ali curtindo e tal, com o pessoal voando e tal. E aí, a gente dessa aí, saímos de galera, assim, saímos da galera e tal, a gente se vendo, e aí afastou. Afastou porque estava próximo da altitude. Quando deu 5 mil que eu olhei, falei, fiz a sinalização. Quando eu procurei, parecia que simplesmente o punho não estava ali. Aí eu, estranho. Aí eu comecei, só que se você movimentar muito em queda livre, você bate um vento em você, e aí gera um vetor, gera uma força em você. E aí você começa a inclinar. E aí eu comecei a quase tombar. Aí eu voltei para a posição de queda, e aí eu tentei procurar de novo. Aí eu procurei, não achei de novo. E aí começa o coração dar uma acelerada, né? E tu caindo a 220 km por hora,
E o chão chegando mais próximo, o altímetro, ó. E eu falei, meu Deus. E aí eu fiquei mais calmo, aí eu fui devagarzinho assim de novo, eu lembro que fui bem devagar. E aí é como se eu sentisse, eu tive essa experiência, sabe? Que a minha mão estivesse sendo conduzida. E aí a minha mão foi como se conduzida assim, e falei assim, ó, tá aqui. E estava ali, como se não tivesse antes. E aí quando eu peguei o punho, que eu comandei, e o paraquedas abriu, eu não ouvia mais nada. Aí veio uma voz assim, ó, meu filho, você pode achar que as coisas na sua vida estão fora de controle, mas eu nunca perdi o controle da sua vida. Eu sempre estive aqui do teu lado. E aí eu tive uma experiência, cara. Aí eu vim de lá, que depois que o velame abriu, até o chão, chorando. Isso dá uns 5 minutos ali de navegando no velame. Porque eu tive aquela experiência, sabe, aquela resposta que eu tanto queria ouvir. De ele falar assim, meu filho, não era para você agora. E não foi porque alguém te deu uma pernada, ou porque alguém foi traíra com você. Foi porque eu não permiti você, eu que fechei essa porta. Eu não perdi o controle da sua vida. Se você acha que alguém passou por cima daquilo que eu tenho para você, você não sabe quem eu sou. Eu não perdi o controle da sua vida. E assim é para aqueles que são justos no Senhor, aqueles que permanecem fiel. Permaneça fiel. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele sabe exatamente o que faz, no momento que faz, na hora certa. Aquilo que você espera, Ele vai te surpreender. Ele vai te entregar algo muito maior e muito melhor. Esse curso, depois de um tempo, eu fiz. E foi muito bom, foi na hora certa. E Deus abriu outras portas para mim, e assim tem sido. Mas aquela experiência de saber que Deus estava comigo o tempo todo, até em queda livre, e saber que Ele não perdeu o controle da minha vida. Isso é top demais. E saiba que é assim na nossa vida. Então não fique temeroso ou se colocando numa posição de vítima. Só para encerrar, eu queria ler 2 versículos rápidos aqui. Primeiro, sobre a recompensa do justo, né? Hebreus 10, 38 diz assim, mas o meu justo viverá pela fé. Isso explica um pouco do que eu estou falando aqui agora. Porque o justo, cara, ele tem que viver realmente pela fé. O justo viverá pela fé. Porque o dia mau, ele vem para todo mundo. Tanto quem está consolidado a casa na rocha e quem está consolidando, ele construindo na areia. Mas o dia mau, ele vem. A questão é, no que você tem construído a sua fé? E aí, ele fala, em Tiago 5:1, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Permaneça justo. A sua oração vai ter um efeito, meu irmão. Sabe quem que vai ouvir? Estava falando agora de oração, né, nos pequenos grupos ali. É só aquele que nunca entrou para perder, que nunca perdeu uma batalha sequer. E aí você está temendo o quê? Permaneça justo, vale a pena. Vale a pena. Vamos se colocar de pé? Sabe? Compensa ser justo? Demais, gente. Você é louco, compensa muito. Compensa, gente. Pode não ser no tempo que você espera, até às vezes aquilo que você acha que é o ideal para você naquele momento. Mas Deus está preparando. Deus está construindo, está te amadurecendo, está te forjando. Está esperando o momento certo para te abençoar. Então permaneça fiel. Não deixe o inimigo te enganar, roubar a tua alegria, ficar jogando na sua cara, tocando a musiquinha de fundo para você entrar num lugar de vitimismo. E aí, vamos fazer uma oração. Eu queria que você orasse para que o Espírito Santo te mostrasse primeiramente naquilo que você precisa fazer ou deixar de fazer para se colocar numa posição de justo. O que falta, Jesus? Quer ver uma coisa? Eu fiz essa oração essa semana. Fiz essa oração. Senhor, tem alguma coisa que eu preciso fazer e tal. Sabe o que ele me lembrou? Olha isso. Não era maldade minha. Mas eu estava com alguns equipamentos de amigos meus assim, que estava lá em casa, eu nem lembrava mais. E aí ele me trouxe a memória e falou, ó, vai devolver. E aí, aí quando eu fui ver, fui pegando assim, não era uma, cara, eram uns 6 itens assim. Eu fiquei com vergonha. Aí eu fui lá, gente, eu roubei de vocês, mas eu estou vindo aqui devolver. Aí
Aí o cara, moço, eu nem sabia que tu tinha pegado isso aqui. Eu falei, cara, eu estava no sufoco, peguei correndo, desculpa, cara, me perdoa, me perdoa. Então, o Espírito Santo, ele revela, ele nos mostra, nos ensina como sermos melhores. A transformação, ela vem de dentro. Então, no primeiro momento da oração, peça para que o Espírito Santo possa te indicar aquilo que você precisa mudar, de fato ter essa área transformada, seja em relação à iniquidade, pecado, ou embaraço, ou em práticas que você acha que você sabe que aquilo ali não pode, mas você finge que não vê, acha que tem um amparo porque todo mundo faz. Começa a pedir para o Espírito Santo te mostrar, para que você possa de fato estar numa posição de justo perante os olhos do Senhor, não conforme a sua justiça, mas conforme a justiça de Deus. E o outro ponto que a gente vai orar também é para que Deus ele possa te trazer, renovar suas forças e que você possa permanecer fiel. Só obedeça. Tem coisa que Deus não vai te explicar, não, vai ser no meio do caminho mesmo. Ele vai te dar uma direção geral, não vai te falar o que vai acontecer no meio do caminho. E algumas coisas, à sua vista, talvez pareça injusta, mas Deus não perdeu o controle de nada. Então, para que Ele possa renovar suas forças. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Espírito Santo nos mostrar, Senhor, aquilo que a gente precisa enxergar, Senhor, que a gente precisa melhorar. Às vezes, práticas do dia a dia, coisas que a gente, às vezes, finge que não está enxergando, ou que a gente nem lembra. Espírito Santo, nos incomoda, move o nosso coração. Queremos, Pai, a cada dia parecermos contigo, Senhor. Queremos a cada dia, Pai, fazer com que as pessoas olhem para nós e enxerguem Jesus. Queremos ser luz nesse mundo, Deus, mas como seremos luz, Senhor? Se a gente clama pelas ruas por justiça, mas a justiça não começa por nós mesmos. Se a gente quer tanto um mundo justo, ideal, mas a gente mesmo não toma essa posição de justo. Senhor, que a gente comece a olhar mais pela ótica e a balança de justiça conforme os seus olhos, conforme a tua palavra nos ensina. Espírito Santo, começa agora, Pai, incomodar cada jovem agora. Começa a mostrar aquilo que tem que ser mudado, as atitudes que tem que ser modificadas. Às vezes é um pedido de perdão, às vezes é uma oração que precisa ser feita, às vezes é um caminho de volta, e eu sei que não é fácil, Pai, mas que o Teu Espírito Santo possa dar força, Pai, para que a gente possa estar na posição de justo conforme os olhos do Senhor. Deus, renova as nossas forças, que possamos subir como águias, Pai, possamos correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar, porque, Pai, há dias de luta sim, há dias de desafios, há dias, Pai, de choro, a noite ela vem, mas a alegria, ela vem pela manhã. Senhor, que o Senhor não tarde, Pai, em nos trazer essa alegria, uma alegria que o mundo não pode nos dar. Senhor, renova as forças de cada jovem, a Tua palavra nos afirma e nos garante que nós somos fortes e nós jovens vencemos o maligno, e que possamos nos apoderar dessa palavra, e que isso possa, Pai, ser um pensamento a cada manhã, para que possamos, Pai, não desistir, mas levantar nossa cabeça e continuar caminhando com as nossas vistas para o alvo que é Cristo. Que possamos, Pai, continuar nossa corrida perseverante, Pai, em Cristo. Ó Deus, que possamos, Pai, caminhar em fé, como a Tua palavra fala, Pai, porque o justo viverá pela fé. Ó Deus, e que possamos, Pai, ver o sobrenatural agindo através das nossas orações, porque sabemos, Pai, que a oração do justo, ela vale muito esses efeitos. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai, de entrega, de confissão, de confronto. Obrigado, Jesus, nós te amamos. Assim nós choramos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém.